Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso meu maior Jesus Cristo, e é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 91, chamada Problemas do Amor, baseado numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo diz assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta a seus corpos perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, como manifesto de respeito pelos valores alheios do sentimento que predomina em sua órbita, chama-se inveja. O ódio, comumente, é o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação em que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Essa lição é uma lição muito importante porque ela traz uma reflexão para nós que muitas vezes a gente não para assim para pensar. Aqui Emmanuel ele fala do amor no sentido, o amor com A maiúsculo, né, no sentido mais universal, e ele traz uma comparação interessante de quando nós não aplicamos o amor de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira melhor, na sua justa aplicação, no que ele acaba se transformando. E eu, humildemente, também acrescento não só o amor vai ser a base da nossa lição, mas também outras virtudes, que se não equilibradas, se não bem ajustadas, se não bem educadas, podem também nos levar a caminhos do desequilíbrio, a caminhos extremistas, onde causam prejuízo a nós e às pessoas à nossa volta. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. O que acontece? O nosso objetivo, principalmente quando nós estamos encarnados, e até é curioso essa lição ter caído essa semana, porque a gente veio de 2 semanas, quem está participando do nosso curso de Espiritismo nas quinta-feiras à noite, a gente falou sobre a reencarnação e um dos assuntos foi do porquê reencarnamos. E um dos motivos, talvez o principal motivo da nossa reencarnação, é justamente a oportunidade do desenvolvimento de virtudes, porque são as virtudes que vão nos levar a um dia sermos espíritos de luz. E esse desenvolvimento de virtudes a gente não consegue fazer lá na espiritualidade. Lá na espiritualidade a gente tem um outro tipo de aprendizado e a gente vê muito pelo trabalho de André Luiz, né, que nós estamos estudando no nosso grupo de sábado à tarde. O quanto ele aprendeu e conhecimento que ele nos trouxe através das suas experiências, dos seus trabalhos, das suas vivências, dos seus estudos, que ele participou lá na espiritualidade. Então lá você obtém conhecimento, você também cresce. Mas o desenvolvimento das virtudes, eles são necessários quando quando nós estamos passando através do elemento material. Então a gente precisa do elemento material para justamente a gente desenvolver essas virtudes. Porque lá na espiritualidade, os nossos defeitos, as nossas falhas, elas acabam ficando adormecidas. Se a gente pensar de uma maneira assim bem simples assim, né, e a gente não precisa nem ir muito lá atrás de quando não somos, né, centelhas divinas, mas quando a gente vai ali estagiando pelos diversos reinos das moradas da casa do Pai, mas a gente pensar agora como nós nos tornamos seres hominais até agora.
As primeiras reencarnações que nós tivemos como seres hominais, nós éramos levados, dirigidos pelos instintos, né, os instintos que nos guiavam, e aí, conforme a gente vai reencarnando, a gente vai desenvolvendo a gente vai substituindo, né, esses instintos por sentimentos, e aí a gente vai transformando esses sentimentos em bons sentimentos, até esses bons sentimentos se tornarem virtudes. De uma forma bem simplória, esse é o caminho. O que acontece é que ele não é feito de uma maneira, digamos assim, reta, né? As nossas reencarnações, elas são muito de altos e baixos, são caminhos muito sinuosos. Então, muitas vezes, esses defeitos, esses maus sentimentos que fazem parte da gente, quando nós estamos na espiritualidade, eles ficam ali adormecidos. É como se a gente não tivesse. Aí, quando a gente entra em contato com a matéria, quando a gente tem uma nova oportunidade de reencarnação, é como se eles se aflorassem. E porque eles fazem ainda parte da gente. Então, o nosso objetivo é o quê? Justamente educá-los, transformá-los, dirigi-los, fazer com que eles se tornem virtude, e essas virtudes vão nos levar um dia a sermos espíritos de luz. Só que o que a reflexão que a lição nos traz, é que se até as boas virtudes, e aqui mais exemplificado, Emmanuel trouxe em relação ao amor, se o amor e as nossas outras virtudes, elas não são bem aplicadas, elas não são justas, elas não têm a sua devida aplicação, a gente acaba desviando elas e elas acabam se transformando em outras coisas que também vão nos trazer muitos prejuízos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Aí Emmanuel começa a lição falando justamente sobre isso. Quando ele fala assim, o amor é a força divina do universo. Até aí não há dúvida, é o amor de Deus e o amor por si só que guia tudo isso aqui que existe no universo. Aí ele continua falando, é imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos da sua justa aplicação. Aí ele começa citando vários exemplos onde o amor acaba sendo desviado e no que ele acaba se transformando quando ele não é bem dirigido, quando ele não é bem educado, quando ele não é bem aplicado da sua melhor maneira. Aqui ele fala assim, quando um homem se devota de maneira absoluta a seus corpos perecíveis, essa energia no coração dele se denomina avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que faz, e o que faz com manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio, comumente, o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Então, veja aqui, Emmanuel, quantos exemplos Emmanuel nos traz de quando o amor ele não é bem aplicado. Ele não é equilibrado, ele não tem o seu devido ajuste no que ele pode se transformar. E aqui ele dá vários exemplos, por exemplo, quando ele fala, quando o nosso amor ele é dirigido às coisas materiais, às coisas de supostos de valores, acaba se transformando em avareza. Quando a gente coloca o nosso amor voltado apenas para nós mesmos, para os nossos interesses, pouco importa o que o outro representa, o que o outro deseja, como isso vai chegar para o outro, esse amor já não é mais amor, ele se transforma no quê? Em egoísmo. Quando nós nos preocupamos e muitas vezes não queremos que os outros alcancem e conquistem aquilo que eles estão buscando, e muitas vezes a gente deseja o que o outro tem, e a gente não só deseja, quer que o outro também não queira, esse amor já não é mais amor, ele se transforma o quê? Em inveja. E essa frase aqui, ela me pega muito, e Emmanuel foi muito sábio quando ele falou aqui, que o ódio é comumente o amor envenenado de ontem. Então, o ódio, na verdade, é o amor doente. Percebam, ele é a mesma energia. Não são energias contrárias, como muitas vezes a gente acha. Ao contrário, são as mesmas energias. A diferença é que uma é uma energia doente, que é justamente o ódio. Então, quando nós odiamos algo ou alguém, alguma situação, e isso se manifesta dentro da gente, na verdade é o nosso amor que está doente. Que ao invés da gente sentir amor por aquela pessoa, por aquela situação, a gente acaba sentindo ódio por esse nosso amor estar, digamos assim, envenenado. E é como se a gente tomasse, quando a gente sente esse ódio, né, essa raiva,
em relação a uma pessoa ou a alguma situação, é como se a gente tomasse uma dose de veneno todos os dias. A gente não tem ideia do quanto isso nos prejudica, o quanto de energias negativas estamos trazendo para a nossa vida, estamos alimentando, remoendo dentro da gente. Por isso que Emmanuel fala que, na verdade, o ódio nada mais é do que o amor doente. E às vezes a gente não tem essa ideia, a gente acha que são energias totalmente opostas umas das outras, mas não. É a aplicação da mesma energia feita de um jeito diferente. E Emmanuel também traz um outro exemplo, quando ele fala, por exemplo, do ciúme, né, quando o nosso amor é em relação a aquilo que a gente tem, de pessoas à nossa volta, ou até de bens materiais, quando a gente abraça aquilo e é nosso, e é meu, e eu não quero que, né, ninguém toca, ninguém mexe, eu não empresto. Isso, na verdade, o quê? É um apego muito grande, acaba se transformando o quê? Num ciúme, né? E aqui ele fala também sobre a soberba, que a gente vê muito isso, lógico, à nossa volta, no nosso dia a dia, mas a gente vê também muito isso no nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho do dia a dia. Às vezes, no nosso trabalho, a gente vê muitas pessoas que elas, pelas qualidades que ela tem, elas acham que isso faz com que elas sejam pessoas melhores que as outras pessoas. Isso faz com que elas carreguem dentro delas e elas acabam demonstrando uma soberba muito grande, né? E isso também o que é? O amor não sendo aplicado de uma melhor maneira, de uma maneira mais sábia, mais educada, mais equilibrada. Então, Emmanuel aqui ele traz vários exemplos de como o amor, quando ele não é bem aplicado, no que ele pode se transformar. E qual que é o nosso trabalho? É justamente equilibrar isso, trazer isso mais para o caminho do meio, né? Porque aí a gente até fala mesmo, até as boas virtudes, quando elas não são bem ajustadas, equilibradas, elas também nos causam desequilíbrio. A gente fala muito, por exemplo, a fé. Quando a fé é aquela fé exagerada e ela não é uma fé sábia, não é uma fé dirigida pelo raciocínio, uma fé raciocinada, ela acaba se dirigindo para a fé cega. E da fé cega vai se transformando, vai acabar no fanatismo, onde a gente vai acreditar por acreditar e pouco importa. Né? Então, eu vejo tanto, às vezes, por exemplo, a coragem, né? Não, eu sou corajoso, eu vou lá e faço, mas muitas vezes nesse vou fazer, eu acabo me antecipando, e aí, como a gente fala, eu coloco os pés entre as mãos e acabo me precipitando, tomando uma decisão precipitada que me prejudica e prejudica as pessoas à minha volta. Se eu tivesse esperado um pouquinho, as coisas teriam, digamos assim, se saído melhor, teriam se resolvido de uma melhor maneira, às vezes sem eu mesmo colocar a mão naquela situação. Então, percebo que existem exemplos justamente de quando o amor e outras boas virtudes, elas não são bem aplicadas. Então, o nosso caminho é o quê? Dirigir, colocá-las elas mais para o caminho do meio. E isso não só as nossas virtudes, também como os nossos defeitos. Porque os nossos defeitos, quando eles são melhores ajustados, melhores trabalhados, eles também têm o seu valor. A gente fala muito sobre, por exemplo, o medo. Quando o medo é algo exagerado, ele vai congelar o trabalho. A gente vai ficar no mesmo lugar por medo da gente fazer, de não de ter algum tipo de, digamos assim, de problema com aquilo. Mas aí, se esse medo é, digamos assim, mais equilibrado, esse medo vai se transformar no quê? Em prudência, né? Eu vou lá fazer, eu vou trabalhar, eu vou, digamos, impor o meu trabalho, vou fazer aquilo que está ao meu alcance, mas vai ser com uma certa prudência. Eu não vou entrar na piscina lá de mergulho de cabeça. Antes de eu entrar, eu vou lá e coloco o pé para ver como é que está. Eu vou saber, digamos assim, me ajustar, eu vou saber como estão as coisas, vou agir com uma certa prudência, com uma certa cautela, com um certo cuidado. Então, perceba que o medo ele já se transformou, já não é esse medo absoluto, é um medo que vai me levar a uma prudência. Um outro mal, por exemplo, que eu tenho certeza que quem está aqui ouvindo não tem nenhum problema com isso. Ansiedade, por exemplo. A ansiedade é outra coisa também, que nos causam esse mal e muitas vezes faz com que a gente tome decisões e ações precipitadas. Quando ela é um pouco mais equilibrada, aí a ansiedade vai fazer o quê? O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a gente saiba que para tudo na vida existe um tempo, existe um processo, né? E esse processo e esse trabalho, muitas vezes, esse tempo precisa ser respeitado. Então, a ansiedade vai fazer o quê? Se ela é bem dirigida, ela vai me dar força, ela vai ser minha força motriz, eu vou lá, vou continuar o meu trabalho, mas eu vou saber que para tudo existe um tempo, para tudo existe um processo, e eu preciso respeitar esse tempo e esse processo. Respeitando,
as coisas vão acontecer da melhor maneira possível e vai evitar com que eu tome decisões precipitadas. Então, o ideal é sempre a gente encontrar esse caminho do meio. Mas aí é que tá. Como a gente faz para encontrar esse caminho do meio, né? Como que a gente equilibra tudo isso? Aí Emmanuel vem e nos fala, através da educação, através do conhecer, como Emmanuel fala aqui, continuando a nossa lição. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula de indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao concílio apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Aqui, já caminhando para o final do nosso vídeo, da nossa lição de hoje, duas análises que a gente precisa fazer. Uma delas é justamente isso que a gente vem falando, como a gente equilibra tanto as nossas virtudes como os defeitos que ainda fazem parte, através do ensinamento de Jesus, quando ele disse, conheça a verdade, ela te libertará, conheça-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, né, e a gente reconhece dentro de nós as virtudes e também os defeitos, fica um pouco mais fácil a gente trabalhar. Por quê? Quando a gente, o que acontece muitas vezes com os nossos efeitos é que a gente não reconhece por causa do nosso orgulho, né? A gente fala, eu sou teimoso? Não, eu não sou teimoso, imagina, que é isso. Você é uma pessoa, por exemplo, é intolerante. Eu intolerante? Não, imagina, que é isso. Você é uma pessoa orgulhosa. Eu orgulhoso? Jamais, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito humilde. Né? Então, a gente tem exemplos, muitas vezes, que a gente não reconhece os defeitos, a gente não para analisar e fala assim, não, a pessoa falou que eu sou orgulhoso, será que eu sou mesmo? Será que eu tomei alguma atitude durante o meu dia que fez com que ela pensasse que eu sou orgulhoso? Eu tenho feito isso no meu dia a dia, tomado algumas atitudes, algumas decisões que fazem com que eu seja orgulhoso? Às vezes a gente não para pensar, ou a gente não reconhece, ou até a gente sabe que existe, mas o que a gente faz? A gente esconde, põe lá para debaixo do tapete. Não, eu não vou mexer com isso. Eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou teimoso, mas eu não vou mexer com isso agora. Finjo que não existe. Já que, como o pessoal fala, né, o que o coração não vê, né, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, ninguém viu, então ninguém sabe que existe, está tudo aí. Está tudo escondido aí. E às vezes a gente tem isso, a gente tem essa tendência de não querer ver. Só que quanto mais a gente não quer ver, mais a gente mais demorado é essa nossa evolução, esse nosso crescimento. Né? Porque fica coisa para trás, fica coisa pendente ali, que mais cedo ou mais tarde a própria vida vai fazer com que a gente vai ter que mexer. Chega uma hora que as situações, as vivências, que a vida vai trazer, que a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que reconhecer isso na gente. Mas é para um bem, é isso que a gente quer falar aqui, não é para o nosso mal. Muitas vezes a gente também tem um olhar muito pesaroso em relação a isso. Eu ainda sou orgulhoso, eu sou intolerante, a gente vai lá, se chicoteia, se castiga, porque a gente tem ainda esse defeito, ainda apresenta esse defeito em nós. Mas isso faz parte, porque não só nós, às vezes, temos esse defeito, mas outras pessoas também têm. A gente pensar, se todos nós estamos aqui na órbita do planeta Terra, tirando, assim, muito poucas pessoas, assim, né, muito, assim, raríssimas exceções, todos nós temos defeitos, todos nós temos coisa ainda a melhorar. Então, qual que é o nosso objetivo? É reconhecer isso, enxergar isso e aos poucos ir trabalhando. Aos poucos procurando ser menos intolerante, menos impaciente, um pouco mais bondoso, um pouco mais caridoso, um pouco mais afável, né, um pouco mais acolhedor. Aí a gente vai trabalhando isso e aos poucos a gente vai equilibrando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas o primeiro passo para a gente fazer isso, a gente precisa reconhecer. E mesmo que a gente reconheça, isso não vai ser transformado de um dia para o outro. É como a gente falou no começo da nossa lição, a gente tem várias reencarnações como oportunidade da gente ir desenvolvendo, a gente ir trabalhando isso. Mas em algum momento, em algum instante, a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é esse, a gente reconhecer que isso habita dentro da gente ainda. Aí aos poucos a gente vai trabalhando. Que o nosso objetivo é justamente esse, fazer com que esses defeitos aos poucos, a gente corrija, a gente educa e as virtudes a gente faça brilhar em relação às outras pessoas.
com que a gente possa ajudar. Não é como a lição fala, muitas vezes, que a gente tem aquilo já de bom e a gente acaba se utilizando para si próprio, ou até mesmo subjugando as outras pessoas e transformando isso em soberba. Não é para a gente fazer isso, muito pelo contrário. O caminho, o que é? A gente ajudar as outras pessoas, inspirar as outras pessoas. Se hoje eu sou uma pessoa um pouquinho mais paciente, então que eu possa, através das minhas atitudes, poder inspirar a paciência também às pessoas à nossa volta. Esse é o caminho, e assim a gente vai estar aprendendo o que aquilo que eu já tenho de bom, aquele talento, né, que já foi desenvolvido dentro de mim, é para eu poder desenvolver, para poder ajudar as outras pessoas, porque aí eu vou estar desenvolvendo cada vez mais isso. Não é para guardar para mim. Ah, eu já sou paciente, então tá bom, pronto, acabou. Guarda aqui para mim. Não. É através das situações do meu comportamento na minha vida que eu vou ajudar e vou inspirar as outras pessoas, e assim eu vou estar crescendo isso nas outras pessoas e também em mim. E para a gente terminar agora mesmo, uma reflexão que a gente precisa fazer muito importante, que Emmanuel traz aqui no último parágrafo, quando ele fala assim, que muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está pedindo, com o que a gente está querendo. Porque como mesmo Jesus falou, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir, né? Pedir e obtereis. Né, tem aquela frase, né, como que é, de tudo posso, né, acho que agora não vou lembrar exatamente, mas até o final eu lembro exatamente a frase que eu queria falar, mas tem a ver com isso, muitas vezes da gente, do querer, né, da gente, porque a gente quer, mas a gente não para pensar se esse querer realmente é algo útil, porque muitas vezes a gente está querendo só porque está na moda, a gente está querendo porque a outra pessoa tem. Querer é poder. Lembrei da frase. Querer é poder. Então, muitas vezes a gente... E até, às vezes, eu não concordo muito com essa frase de querer é poder, mas eu entendo no sentido de que quando a gente quer, a gente movimenta. A gente vai atrás. E como Jesus falou, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai chegar à nossa vida. Mas aí a reflexão é, o que eu estou pedindo vale realmente a pena? É algo justo? É algo que vai me trazer benefícios para mim, para as pessoas à minha volta? Porque se muitas vezes eu estou querendo, estou buscando, mas esse buscar, esse trabalho é no bem, e eu não estou prejudicando ninguém, tudo bem. Aí é com você e Deus no resultado do seu trabalho. Você está plantando e você vai ter a sua colheita. Se vai ser boa ou ruim, aí é uma outra coisa. Agora, se muitas vezes o que eu faço, eu estou buscando e pouco importa o que está me separando de eu alcançar aquilo que eu estou buscando. Se tiver alguém, se tiver um livre-arbítrio ali de uma pessoa ali entre o meu objetivo, entre eu e o meu objetivo, eu vou lá e tiro. E muitas vezes é assim. E tirar é realmente, às vezes, é tirar. E isso, às vezes, é a própria vida de uma pessoa, a própria encarnação de uma pessoa, às vezes é retirada. Às vezes você vai ler as notícias, né, e você vai se procurar porque certas situações aconteceram, porque até muitas pessoas tiraram vida de outras pessoas, de uma forma, assim, bem simples, é isso. A pessoa tinha um querer, ela tinha um objetivo, só que entre aquele objetivo e ela, tinha uma pessoa, tinha um livre-arbítrio. O que ela foi lá? Pegou e tirou. Né? Do jeito dela, ela fez. E ela não pensa nas consequências disso. E é isso que a lição nos traz, esse último parágrafo. Quais as consequências do meu querer? Né? O que eu vou estar trazendo para mim, para as pessoas à minha volta? Muitas vezes a gente não pensa nas consequências, a gente quer porque quer. E muitas vezes a gente quer, e quando a gente alcança, não era exatamente aquilo que a gente estava pensando. Às vezes a gente pensa, mas, poxa, era só isso. Lutei tanto só para isso, eu não achei que era assim. Ou às vezes a gente tem, consegue, aí o que a gente faz? A gente guarda, deixa lá guardado, pegando poeira. E muitas vezes é algo que para nós não tem, a gente achava que tem um valor e não tem, e para outra pessoa tem muito mais valor e é muito mais importante. E muitas vezes a gente tirou daquela pessoa. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz. Isso muito porque, como a lição fala, a gente acaba dirigindo o nosso amor pelo egoísmo, a gente transforma o nosso amor em egoísmo, quando a gente não pensa por um momento em como as nossas ações, as nossas escolhas vão chegar lá no próximo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se deixando levar pelo egoísmo, porque é só eu, os meus interesses, aquilo que eu quero, e pouco importa como vai ser, como vai chegar isso ao próximo. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer nesse nosso querer, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai alcançar. Mas e aí? O que eu estou buscando, o que eu estou querendo realmente é útil? Vai me fazer bem? Vai fazer bem às outras pessoas? Não vai trazer nenhum prejuízo? Ou eu estou querendo por outros motivos e que no final podem até causar prejuízos a mim e ao meu próximo?
É uma boa reflexão que a gente pode fazer e aproveitar essa lição essa semana para a gente refletir sobre isso. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, ela traz uma reflexão assim muito valiosa para nós, de como nós estamos aplicando não só o amor, mas como as outras virtudes, se elas estão sendo bem dirigidas, se aos poucos nós estamos equilibrando e ajustando elas e trabalhando elas não só para nós, mas em relação às outras pessoas, ou as nossas virtudes elas estão doentes. Sem a gente perceber, a gente está adoecendo elas, fazendo que o amor ele acaba se transformando em inveja, em ciúme, em apego, né, em intolerância, né, em soberba e tantos outros defeitos da quais aqui nós comentamos. É algo para a gente estar analisando e prestando atenção, porque isso é muito importante. Como a gente pode ajustar não só os nossos defeitos, como as nossas virtudes, como a gente pode equilibrar isso, para que a gente possa se tornar um dia pessoas melhores e também ajudar o próximo no seu desenvolver, no seu trabalhar, no seu dia a dia. Uma reflexão muito importante que essa lição nos traz essa semana. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, que a gente possa se encontrar, se Deus assim nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.